Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Gcast, o podcast do jornal Gazeta do Paraná. Este é o Gazeta Entrevista, um espaço dedicado a receber políticos e outras personalidades influentes da cidade para debater temas importantes relacionados a Cascavel. Eu sou o Gabriel Porta, terei a companhia hoje do editor-chefe da Gazeta do Paraná, o querido Luiz Carlos da Cruz. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Fão. É um prazer porque é o primeiro podcast aqui na Gazeta que eu estou participando. Bom, recebemos aqui, o Luiz já entregou pra gente aí, temos a grande presença do vereador de Cascavel, eleito com 2.287 votos, está em sua primeira legislatura, empresário no ramo imobiliário e fã do Bolsonaro. Christopher Pereira de Almeida, mais conhecido como Fão do Bolsonaro. Seja bem-vindo, Fão. Fala, Gabriel, Luiz, uma satisfação, para mim uma honra estar aqui hoje. Quem diria que um dia um louco sonhador lá de Medianeira ia estar aqui e ainda ia ser vereador desse município. Então, para mim é uma grande satisfação, uma honra estar aqui, né? E tamo aí, porque der e vier. Agora eu tô curioso para saber das perguntas aí, bicho. Tô curioso, a gente acompanha, eu tô curioso. A gente não pega tão pesado assim. Não. Coisa leve, tranquilo. Bom, vamos começar falando sobre... São o quê? 3 meses aí já? É que assim, da gente não vai dar uns 65, 66 dias que começou a sessão, né? 3 meses e pouquinho de mandato, de janeiro até agora, mas a sessão mesmo ali começa na metade de fevereiro, né? Sim. Que começa a vir projeto de leis, Sim. né? O trabalho do vereador mais à tona mesmo. Antes a gente ficava fiscalizando isso, aquilo, então... Nesse mês e meio eu fui preparando, né, o solo, ver como é que era, a secretaria, e apresentando a minha equipe, né? Sim. Pra gente ir conhecendo como é que funciona. Eu já entendia como é que funcionava, passei a minha experiência pro pessoal ali, pessoal, ó, secretário aqui, funciona assim, assado, agora é com vocês aqui. Então, depois da sessão, dá uns 65 dias. E de mandato dá 4 meses e meio, né? E qual que é o Não, teu... 3 meses e meio, na verdade. E qual seria o teu balanço aí desse início de mandato do Fão do Bolsonaro? Sensacional. Sensacional. Eu acho que eu tô fazendo bem mais do que eu sonhava. Se eu pudesse pedir pra Deus, assim, um sonho e falar assim, ó, eu quero assim, assado, nem no meu melhor sonho eu ia pedir o que tá acontecendo na minha vida. Que legal. Tanto política quanto profissional. Tô Sim. conseguindo manter os dois equilibrados. É lógico que eu tenho uma equipe que me ajuda na Câmara de Vereadores. Eu tenho uma equipe que me ajuda na Fão Imóveis. E graças a Deus, sensacional. Ser vereador, eu costumo dizer, ser vereador é fácil. O difícil é ser empresário. Fão, como que foi para você no dia 6 de outubro, dia que as urnas foram fechadas, a contagem de votos foi concluída, Fão eleito vereador de Cascavel para o primeiro mandato. Como que foi para você aquele dia e os dias seguintes? Você se preparou, já que estava eleito? De que forma? Naquele dia eu acredito que foi um dos dias mais felizes da minha vida, por 2 motivos. Eu realizei um sonho que eu nem acreditava mais, né? E 2, elegeu eu em Cascavel e meu pai também se elegeu aqui em Medianeira. Entendeu? Então foi dobrado. A hora que a gente estava acompanhando lá em Medianeira, saiu mais cedo, né? A apuração das urnas. Minha irmã estava sentada na cadeira em frente à TV. Minha irmã, Fão, eu... O que foi? Olha aqui. Que foi mais pro final que tu começou a crescer, né? No início... Eu peguei e falei, pô, mas não tô entendendo. Aí minha irmã, nem conheço esses caras aqui, o que você tá... olha o que, o pai se elegeu. Nossa, não acredito. Aí meu pai ganhou a eleição. Eu já fiquei feliz, comemorei pra cima e pra baixo ali, né? Aí eu já tava mais feliz com meu pai que comigo, né? E daí, daqui a um pouco, demorou e a gente foi... A hora que eu passei os votos que a gente fez em 2020, falei, cara do céu. Tava começando a sonhar já. Eu falei, acho que nós vamos passar de 1.600 votos, hein? Daqui um pouco, passou de 1.600 votos. Comecei a olhar quem que eram os caras. Falei, cara, nós vamos se eleger? Porque no meu ponto de vista... Tu não esperava? Vista, não. No meu ponto de vista, quem passasse de 1.600 votos no PL, ali, que ultrapassasse os 1.700,
iria se eleger. 1.600 ia brigar e foi exatamente o que aconteceu. Sim. Quem passou de 1.700 votos se elegeu, com 1.600 ficou na suplência ali, que foi o Pastor Nevo e o Celso Damolin. Mas foi uma... Viu? A adrenalina vai a 1 milhão, porque daí assim... Calcule vocês 2.287 pessoas no mesmo lugar. É muita gente. E a gente trabalhou ali para fazer uns 1.600, 1.700, entendeu? Porque tem gente que tinha uma estrutura monstruosa, coisa de, né? Não tinha como comparar, né? E eu acabei fazendo mais voto que muita gente que até era vereador, né? Então, pra gente foi uma surpresa muito grande e uma confirmação que o povo de Cascavel deixou na minha mão, né? E agora eu tenho a missão aí nesses 44 meses que restam de mandato aí de representar essas pessoas aí e incentivar os bons a participar, mostrar que dá para fazer, né? Porque eu tive ali, eu já participei, então eu vi que muita gente não faz porque não quer. E eu tô fazendo o que tem que ser feito. É bem simples e objetivo. Eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar de mim, porque ideologicamente discorda daquilo que eu penso. Eu respeito. Tá tudo certo. E a gente tem que aprender a viver com essas diferenças aí, né? Tem gente que não consegue viver, leva pro coração e tal. Você tem tido uns embates fortes ali, principalmente com o vereador Edson, com a Bia Alcântara, que são oposição. Mas isso é normal no embate político, né, dentro do parlamento? É que eles defendem um lado, né? Eles têm um pensamento, né? Por exemplo, agora essa semana, na terça-feira, o pessoal tá defendendo os moradores de rua que moram em Cascavel para receber o Bolsa Família. Primeiro eles alegam que eles não têm sanidade mental, por isso que eles estão na rua. O que é um fato. É fato. Mas daí para receber o Bolsa Família eles têm sanidade. Aí é um controle mais rígido do governo federal. Aí o que acontece? Nós estamos tentando fazer a nossa parte, né? Porque hoje... Mas qual seria essa parte? Qual seria fazer o que, por exemplo, com esses moradores em situação de rua? É que assim, ficar passando a mão, ninguém aguenta mais. E quem discorda do que eu tô pensando, vai falar com os parentes daquele rapaz que tomou uma ferrada na cabeça lá e faleceu. Então, o que tem que fazer? 87% desses moradores de rua têm antecedentes criminais. Já tem passagem. Aí você puxa a ficha de um cara desse daí, 5 passagens por roubo. Você acha que ele veio pra Cascavel pra trabalhar, sendo que ele tá procurando as ruas e não a agência do trabalhador? Esse pessoal tá fazendo baderna, arruaça e causando pânico na sociedade. E assim, eu tenho o meu pensamento e o Edson tem o pensamento dele. Ele disse que dá para solucionar. Só que até agora ele não veio com nada plausível que dê para solucionar. Porque a guarda municipal, guarda patrimonial, polícia militar, polícia civil, prefeitura, ação social, ninguém consegue solucionar isso aí. O Edson diz que tem solução, então dê a solução. Debater políticas públicas, a sociedade não tem tempo para debater mais. Tem mais de 1.000 moradores de rua. E tem mais de 1.399 vagas de trabalho na agência do trabalhador. Isso prova que esse pessoal não quer trabalhar. Mas assim, aí ele vem para Cascavel, aqui tem casa, comida e roupa lavada. Só falta ter massagem para esse pessoal. Se o cara não tem condições de sair, como que ele tem condição de receber recurso público? Lembrando que todos os auxílios que ele recebe é nós que estamos pagando, que também é público. Então nós temos que tratar quem quer ser ajudado. Para isso que eu tenho o projeto Mão Acolhedora. Eu estou pensando nesse pessoal. Olha aí quem diz que o fã não pensa. Diferente de muitas pessoas que criam narrativas, eu crio solução. O que seria o Mão Acolhedora? É um projeto de lei que vem dando certo ali em Chapecó. Vai ali, olha. Só que tem uma diferença. Não tem como passar a mão. Mas a prefeitura tem um programa que é o Construa, né? Constru Rua, né? Que é junção de palavras. E que já recuperou muitas pessoas, inclusive, né? Mas o número só não para de aumentar. Eu salvo uma e vem 10. Eu salvo 3 e vem 25. Vem 30, vem 40. Por que tu acha que tá aumentando cada vez mais o número de moradores de rua? Porque Cascavel virou referência para morador de rua. Aqui é tranquilo, somebody love. E o pessoal tava dando muito dinheiro também. Ajudando, dá esmola, né? Pô, caridade, vamos pensar no próximo, isso aqui, mas não adianta, não soluciona. Mas tu acha mesmo que o grande problema é a esmola que a galera recebe? Você tá louco. É muita grana.
É muita grana. E daí, automaticamente, o governo federal acaba sustentando o tráfico de droga, né? Pra você ter ideia, tem relatos de pessoal que fica com o cartão dos camaradas pra eles ir pegar a droga dele lá. Agora é o seguinte. Tem gente que discorda de mim. Não, porque tem que isso, porque tem que aquilo. Mas o cara tá tranquilo, morando no condomínio fechado, numa casona boa. Não tem uma empresa no centro, não tem um CNPJ. E eu entendo que essas pessoas tenham que... Eles defendam esse pessoal. E para isso a gente criou, né, um projeto nosso aí, Adote um Morador de Rua. Então o cara que defende esse pessoal, o cara que, ai, coitadinho, vai falar coitadinho pra mãe daquele cara que morreu. Mas isso não é jogar pra plateia? Não. É um projeto que ninguém... Não é fácil, o cara defende. Se ele defende, ele tem que arcar com as custas. Soluciona o problema. Tá, mas qual seria a solução para os moradores em Paga. situação de rua? Bom, a prefeitura... Repressão, só repressão? Não, repressão não é cuidado. É um adote, seja um pai solidário. Calma. Eu tô pegando um cara que comunga, que concorda que tem que abraçar a causa. Ele concorda, ele defende, ele quer ajudar. Eu tô sendo um parceiro. Eu tô sendo um cara que tá pensando nessas Mas pessoas. para aquela pessoa que realmente quer ser ajudada. O cara que quer ser ajudado tá sendo tratado pelo município. E esse pessoal sabe o que eu tô falando. Eles que estão jogando pra plateia, não eu. Eu tô solucionando. Então, assim, esse pessoal nega tratamento. Eles não querem nada, eles querem ficar na rua. Tá tudo certo. Pra esse pessoal que não quer, porque quem quer ser tratado, tá sendo tratado. E o município tá calçando, tá ajudando. O cara que quer voltar pra casa, mais de 90% desse pessoal não é daqui, tá? Mais de 90%. Eu acho que 94% não é daqui. Prefeitura paga a passagem, beleza? Tá vendo a parte dela? Tratamento, quer voltar à sociedade, vamos se ressocializar? Trata. Agora sim, nosso problema tá com o pessoal que não aceita o tratamento. De jeito nenhum. Para esse pessoal, a gente fez o projeto Adote um Morador de Rua. O cara que quer ajudar, esse pessoal que defende, eles estão querendo ajudar, não estão? Ô, Gabriel, você concorda que eles querem ajudar? O pessoal que tá defendendo? Luiz, você concorda que eles querem ajudar? Acho que todos querem ajudar. Todos querem. Todos querem ajudar, mas tem uns que estão passando a mão. Então quem tá passando a mão, que quer ajudar, adota um. Leva para casa. Dá banho, cuida dele, passa o acesso à conta. E esse cara vai te ajudar. Porque dos 1.000 que tem, 500 recebe o Bolsa Família. Eles vão até te ajudar. Pagar a comida deles ali. Traz para casa, põe junto com seus filhos, com a sua mulher. Um discurso muito político. Qual seria a solução? De fato, para esses moradores bandidos, porque tem moradores bandidos em situação de rua. Mas se ele é bandido, ele tem que estar na cadeia. Mas não seria... Aí já é outra esfera. Exatamente. Né? Assim, o que eu posso Mas fazer... se a população adote um morador de rua, você sabe que isso não vai acontecer. Por que não? Cadê a fraternidade? Cadê o pensamento com o próximo? Porque para me criticar é muito fácil. É uma mão com açúcar. Não, o Fon tá jogando pra plateia. É uma narrativa que inventaram. Eu tô solucionando. Você quer abraçar o cara? Você quer ajudar? Então paga um albergue pra ele. Paga uma kitnet pra ele morar. Pega ele no braço, leva ele a arrumar um serviço. Já que a prefeitura, tudo que já tentou, não tá tendo êxito, e esse pessoal continua criticando a prefeitura, dizendo que temos que ter políticas públicas. As políticas públicas existem, mas pode ser que esse pessoal não tem televisão, não lê, não acompanha nada, que daí eles falam que temos que debater políticas públicas, então me tragam uma solução. Tudo, a prefeitura já tentou de tudo. O camarada não quer. E o pessoal continua defendendo. Até um parente dele tomar uma paulada na cabeça e ser assassinado na rua Manaus, aí ele vai falar que não. E antes disso, é um coitadinho, uma vítima da sociedade. Puxa a capivara do cara, 5 passagens por assalto. Você acha que esse cara veio pra Cascavel? Então leva pra sua casa, abrigue esse camarada, ou tire dinheiro do seu bolso, pague a estadia dele, faça tudo por ele. Estenda a mão, ajude. É a solução. Bom, você falou que o município tem buscado medidas, né, para acolher esse pessoal, para, né, achar uma maneira correta para os moradores de ruas. Para os moradores de rua, falou-se muito semana passada, semana retrasada, sobre o Centro Pop. Discussões sobre quais lugares seriam bons para ter, né? Até havia a questão de ser do Centro Pop ser ali onde é a região
do colégio. Qual que é o colégio ali? Tem o Colégio Wilson Joffre. Wilson Joffre, e né? a Gladys Tibola. E a Gladys, que é a escola Gladys Tibola, municipal. municipal. E aí, prontamente recusado. Pra onde que o FON acha que seria interessante ter esse centro pop? Tem um lugar em Cascavel que daria bem certinho para esse pessoal ficar. Ali na PIC, na PEC. Bem tranquilo no meio, você coloca esse pessoal em um lugar seguro, tem segurança lá, não tem nenhum aluno ali passando, porque no Wilson Joffre tem uma média de 3.500 crianças que passam todos os dias ali, né, usando aquilo ali. Quando você tem um centro desse aí, automaticamente você vai trazer esse pessoal morador de rua, que lembrando que 87% deles têm antecedentes criminais. Tem o direito de se ressocializar? Maravilha. Quem quer se ressocializar, vem aqui, vamos tomar um banho, vamos fazer seus documentos, vamos ali na agência do trabalhador e vamos mudar de vida. Ah, tenho um problema com droga, eu quero me tratar. Eu sei, fechou, maravilhoso. Vamos ali, vamos achar uma clínica, vamos tratar e vamos ressocializar esse pessoal. Porque a gente tem que pensar na ressocialização. Eu tenho um monte de amigo meu que tem problema com droga. Cara que perdeu tudo. Tudo, se acabou. E hoje o cara é um homem de família. Um cara que tem família, isso, aquilo. Ele quis se ressocializar. Como eu tenho amigo meu que já perdeu a vida. Já foi. Se perdeu para as drogas. Mas ele não queria. Entendeu? E eu vou te falar, a grande maioria deles, família boa, tá? Uma base familiar ótima, mas o cara decidiu na vida dele que ele não queria nada com nada, entregou as bets e foi para as drogas e tá tudo certo, né? É uma decisão do cara. Agora não tem como nós ficar pagando a conta toda hora. Com repressão, porque você sai de casa, vai falar com os empresários da Rua Paraná ali, como é que eles trabalham todos os dias. Se o movimento deles é o mesmo. Se eles estão faturando igual era antes. Para você ter uma noção, a gente vai falar do aumento da pobreza. Em 2019, Cascavel pagava, aqui em Cascavel, segundo os dados da Ação Social, R$800 mil em Bolsa Família. Hoje, Cascavel está pagando 8 milhões em Bolsa Família. De 800 mil para 8 milhões. Aumentou 10 vezes. Aí nós temos no governo federal que as pessoas dizem que não vincula. O pessoal tem que começar a estudar. Começar a estudar, pegar número, vamos estudar. O governo federal que hoje é o pai dos pobres, que defende a classe baixa, que defende, né, as minorias. E o Bolsonaro é um governo que defende os empresários, as grandes empresas, isso e aquilo. Então me diz qual que é a lógica do Lula tirar alguém da pobreza. Lembrando que no governo Bolsonaro você podia receber o Bolsa Família e trabalhar, te incentivando a sair da pobreza. No governo Lula, você não pode trabalhar e receber o Bolsa Família. Então, automaticamente, qual que é a conta que o cara faz? Ele vai lá, fala, não, vou pegar o Bolsa Família, vou fazer uns bicos e tá tudo certo. Por que você acha que aumentou o número de moradores de rua em Cascavel? Pelo desgoverno federal, que te incentiva a ser um morador de rua. É matemática básica. Agora, dizer que esse pessoal não tem sanidade mental para sair das ruas, mas para ir sacar o Bolsa Família eles têm, dá uma nota de 100 para esse camarada aí. Se ele rasgar, ele não tem sanidade mental. Caso contrário, apesar que hoje em dia no Brasil você comete qualquer crime, alega insanidade mental e é tratado como uma vítima da sociedade, né? E daí quando... Aí agora você para pensar comigo, Gabriel. Aquela situação que aconteceu na rua Manaus. O morador de rua foi ali e cruelmente assassinou Luiz Lourenço. Luiz Lourenço. Que hoje é mais um número, uma estatística, né? Agora, Gabriel, e se fosse o contrário? O cara viesse pra matar e saísse morto. Como é que estaria a vida do Luiz Lourenço? Você acha que ia ser legítima defesa? Eu acho, Fão, que essa hipótese, ela não tem como a gente trabalhar com essa hipótese, porque, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Né? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Enfim, não há chances de isso ter ocorrido. Enfim, não é uma hipótese a ser trabalhada, né? A gente vê que no Brasil, batom virou arma letal. Assinado por um ministro do STF. Então, assim, será que a justiça não está sendo feita só para quem faz injustiça? Vamos falar um pouquinho de saúde. Você tem atuado bastante na questão de saúde, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o teu projeto lá de transparência na saúde. Luiz, assim, já usei da saúde,
conheço muita gente que usa todos os dias a saúde pública. Muita gente. E você vai nas UPAs, nos postos de saúde, e você fica, pô, é gente pra caramba, é muita gente. Mas é um recurso público que quem paga somos todos nós. Porque se tivesse uma maneira da gente não pagar esse imposto ficasse no meu bolso todo ano para mim pagar meu plano de saúde, eu acredito que a gente poderia ter uma saúde de mais qualidade. Porque eu ia contratar o que eu quisesse ser atendido. Mas infelizmente não tem essa possibilidade. E a população mais carente, que sustenta o Brasil, eles usam muito. E como eu já usei, eu ia lá, ficava na fila, não só da UPA. Tem as unidades básicas de saúde nos bairros lá. Sim. Que até o pessoal não sabe muito bem, a gente está pensando em criar a semana da conscientização para informar para que serve a USF e a UPS. A UBS, entendeu? O USF e as UBS, e as USFs. Então, assim, para as pessoas entenderem. Porque um vai trabalhar na precaução. Prevenção. Que é os postos de saúde. Mais conhecido, né? Como posto de saúde. Atenção primária. Exato. Às vezes você vai falar a unidade básica toda e o pessoal não vai saber o que é. Então, vamos falar os postos de saúde lá do bairro do pessoal que está acompanhando. Para prevenção. Então, você vai prevenir. Agora, se você não tem, aconteceu alguma coisa ali grave, você vai ter que ir para UPA. O posto de saúde não vai solucionar o seu problema. E a gente vê muita reclamação. Ah, cheguei lá, não tinha médico. Ah, cheguei lá, não tinha atendente. Hoje é mais baseado em cima de médico, né? Porque fala de saúde, o pessoal vai no médico. Mas, não tinha atendente nenhuma. Ah, porque não tinha enfermeira. Ah, porque não tinha técnica de enfermagem. Beleza. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas eu já usei. E a gente entrou, deu um mês de mandato, né? A gente começou a fiscalizar e ver como é que funcionam os trâmites disso aí. Porque tem muita gente na saúde que dá o sangue, que dá a vida. Mas como tudo, como aqui, como a Gazeta do Paraná, é uma engrenagem que uma vai levando a outra. Se uma tiver estragada, aí chegar lá na frente a matéria não vai sair como era para ser. E a saúde é a mesma coisa. Se o sistema não estiver funcionando, não tem o que fazer, porque o SUS deveria ser o melhor plano de saúde do mundo. E por que ele não funciona? Mas quando eu era um mero mortal, usuário do Sistema Único de Saúde, não tinha o que eu fazer. Eu reclamava, mas... Agora eu falei, vou reclamar. Mas agora eu faço a lei. Agora eu posso solucionar esse problema. Então vamos criar lei para isso. Então a gente visitou todos. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Né? Tá tudo certo. Porque tem gente que não tá preparado para ser fiscalizado. Como teve gente que me abraçou. Nossa! Teve gente que, meu Deus, nossa, vereador, próprios servidores. É isso aí. E passando uma coisa, passando outra, passando... E eu não criei nada sozinho, não é uma coisa que veio... Não, vou fazer isso aqui, não. Eu fui ver, aí eu falei com os técnicos, eu falei com o médico, eu falei com o enfermeiro, eu falei com o técnico de enfermagem, eu falei com o atendente, eu falei com o pessoal do SAMU, eu falei com ex-assessores, eu falei com ex-vereadores, e escutando um pouco de cada um. E a minha assessoria ali, pegando um pouquinho de cada lado, o que nós vamos fazer? E eu vejo que o contribuinte cascavelense ele tem o direito de fiscalizar. Mas como é que eu vou fiscalizar na hora se eu não sou vereador? Eu não sou nada. Como é que o cara vai entrar no posto office? Como? E a gente, cara, tem que ser uma coisa assim que eu deixe a população. Nós tem que ser... Eu sempre peço muito para Deus me dar sabedoria. E para que Deus me use como um servo dele na política. E a gente fica, Deus, preciso ir a piazada, meus assessores ali. Piazada, precisamos, e daqui um pouco, plim. Ué, como que a população vai saber quem que está trabalhando? Como é que está funcionando ali dentro? Nos horários de atendimento, tem uma escala interna que os servidores sabem. Mas a população não sabe. Quantos enfermeiros estão ali? Quantos técnicos de enfermagem estão ali? Quantos atendentes estão ali? Cheguei ali, tinha um atendente na recepção, mas era para ter só um naquele horário? Eu tô 3 horas na fila, 2 horas na fila aqui, atendeu 10 pessoas. Beleza? Se você for ver, se tiver um médico só trabalhando,
né? Ele vai dar um tempo para atender cada paciente dele, que ele tem que fazer o relatório, beleza. Mas e se tivesse 7 médicos trabalhando e fosse chamado apenas 10 pessoas em 2 horas? Alguma coisa errada estava acontecendo. Pode ser que a escala esteja errada, pode ser que tinha 1 trabalhando e 6 descansando, porque perante lei eles têm esse direito, ou alguma coisa errada está acontecendo. Mas como que a população, como que o pagador de imposto, como que a população de Cascavel vai conseguir fiscalizar isso aí? Isso precisa ser público, né? Se nem eu, como vereador, não consegui. Eu fui barrado. Uhum. Falei, cara, como a gente pede pra Deus, a gente coloca a nossa vida. Pra quem estiver ouvindo aqui, experimente colocar a sua vida nas mãos do Salvador. Pra vocês verem o que vai acontecer. E eu sempre peço sabedoria. Sabedoria, sabedoria. Eu sei que você paga um preço caro. Pra mim saber o que eu tenho hoje, eu paguei um preço muito caro, que as pessoas não sabem. E esse projeto veio pra minha assessoria, assim, o pessoal começamos a juntar. Falei, barbaridade. Simples objetivo. O Luiz chegou lá, tá passando mal, tá com a filha dele ali, né? A menina já tá grandona já, pegou o pai no colo ali, pai, vem cá. Com pouco você tá ali esperando, porque você sabe que no particular também não te atende na hora. Sim. Entendeu? A gente tem noção. Sim. Só que daí você tá ali 2 horas, chamou 5 pessoas, pô, e aquela montoeira de gente ali. Eu falo, filha, vai ali no relatório e olha quantos médicos estão trabalhando, o pessoal não tá atendendo, tem só um cara atendendo na frente aqui, vê quantos atendidos tem que ter aqui na frente. Você vê que a fila da pré-consulta não tá chamando, peraí, quantos médicos estão trabalhando, quantos atendentes tem que ter, quantos servidor tem que estar trabalhando para essa engrenagem funcionar? Aí, pai, tem 7 médicos trabalhando. Era para ter 3 atendentes e 5 enfermeiras. O pai vai. Tua menina é de menor. Vamos dar um exemplo. Você é de menor. Mas matemática básica, você vai falar alguma coisa está errada. Você vai chamar o responsável, ou aí você vai ligar para um vereador, vai ligar para o secretário, vai ligar para o prefeito, vai chamar a imprensa, até para a imprensa. Imagina, a Gazeta do Paraná chega ali e recebeu uma denúncia, que não está indo à fila. Bem, pode ser que aconteceu alguma coisa, não sei, acabou a energia, né? Todos os enfermeiros que deveriam estar trabalhando aquele tom de atestado, vai ter o atestado para justificar, não vai? Vai. Os médicos, pode ser que todo passou mal, mas chegar ali, não tem atestado, não tem justificativa, não tem nada, e as coisas não estão funcionando, alguma coisa está errada, né? Aí nós vamos investigar, porque assim, tanto na iniciativa privada quanto na pública, no meu ponto de vista, foi assim que meu pai ensinou lá em casa. Quem não deve, não teme. E se eu consigo fazer uma lei, aí tem aqueles caras que são contra. Não, porque isso daí vai constrangir, vai isso daqui. Qual que é o problema? É que nem lá no meu gabinete. Se quiser, eu coloco quem são meus assessores e o horário de trabalho deles. Tem que bater a digital, tá tudo certo. Agora, quem não deve, não teme. Então, se o cara não tá fazendo nada de errado, qual que é o problema? Porque vai expor o servidor. Viu? No portal da transparência você descobre todo mundo. Eu vou expor o servidor que tem que estar trabalhando. Eu não tô entendendo isso. Mesma coisa de eu chegar aqui na Gazeta do Paraná. Aí eu quero falar com o editor-chefe. O que é? Tá ali? Ô, patrão, vem cá, por favor. O Joãozinho aqui quer falar contigo. Qual que é o problema? Agora, tem gente que tá... Nossa, parece que eu tô colocando um negócio, que eu tô perseguindo alguém, que eu tô isso, que eu tô aquilo. E daí eu fico meio assim, eu falei, peraí, mas será que eu tô perseguindo ou será que eu tô começando a pegar um negócio que acontecia e não vai acontecer mais? A gente fica na dúvida, né? E eu sempre peço pros meus assessores, peçam pra Deus, ajoelhe, dobre o joelho, peçam sabedoria, peçam discernimento, que ele vai mandar. Pode escrever o que eu tô falando. Então eu acho que esse projeto aqui vai ser um projeto que vai ser o primeiro do Brasil, que vai virar referência pra muita gente. Assim como eu também coloquei um projeto de lei que já foi votado, foi aprovado, e o prefeito Renato Silva já tornou lei para fiscalizar as emendas impositivas dos vereadores. Pô, você chegava ali, tem emenda que o vereador colocou lá no Interlagos e não foi colocado. Você não consegue achar. Peraí, tá esquisito esse negócio aqui, vamos fazer virar lei. Então não é que eu tô perseguindo ninguém, eu tô colocando para a população para a gente ser o mais transparente possível. Porque como eu acabei de dizer aqui, quem não deve, não teme.
Bom, interessante também, o Luiz tocou no assunto saúde, a gente percebe sempre em alguns dias, em alguns horários, muitas pessoas para serem atendidas em postos, né? Com todos os vereadores eu toquei nesse assunto e todos falaram sobre que seria um novo hospital para Cascavel, um hospital municipal. Gostaria de saber de ti qual seria a ideia do FAM para trazer esse hospital para cá, se você acha que é viável, se tem como contratar mais servidores para trabalhar, qual que é a sua ideia sobre esse assunto? No meu ponto de vista, é uma ideia espetacular. Sensacional e já passou da hora da gente ter isso em Cascavel. Só que quando a gente pensa numa obra desse tamanho, você tem que pensar que dentro dessa obra vai ter que ter técnico de enfermagem, zeladora, atendente, enfermeira, médico. Nós temos que pensar nessa mão de obra. Agora a Cascavel acabou de conseguir a contemplação ao nível de mais um curso de medicina, que eu acho que vai trazer mais mão de obra para Cascavel. Mas a gente tem que pensar que tem que ter médico aqui. E por que que os médicos estão saindo de Cascavel, e exemplos médicos, indo trabalhar em Toledo, que é do lado? Porque ele mora do lado de Cascavel e recebe a mesma coisa que aqui. Então o pessoal está saindo fora. Então está reduzindo o número de médicos por causa que tem que aumentar o salário do prefeito. Entendeu? Que o limite é o teto Sim. do prefeito. Mas para qualquer pessoa que entende um pouco de medicina, sabe que o médico vai pro público, tá ganhando menos, ele nem vai entrar. Ele vai pro particular, entra ali no São Lucas, em qualquer outro hospital e vai ganhar Bem mais. mais valorizado, né? Entendeu? Ele é mais valorizado. Então a gente tem que ter esse reconhecimento. Eu tô falando no geral daí, né? Com o servidor da saúde, né? Ah, porque isso, porque aquilo. Então, antes de você abrir alguma coisa, a gente tem que ter essa mão de obra. Porque a gente vê o pessoal fazendo muito marketing em cima de saúde aí, né? Ah, consegui isso, consegui aquilo. Aí você chega ali, não é bem daquele jeito. Então a gente tem que pensar que na vida pública toda ação tem uma reação. E você tem que levar a pública como a privada. A vida privada. Como é que funciona? Que jeito que é? Como é que é lá? E muitos não têm essa experiência e saem fazendo qualquer coisa, construindo obra aí para depois arrumar a mão de obra. E quem paga a conta no final é a população. Por exemplo, o posto de saúde hoje fica aberto até 7 horas da noite. Beleza? Quantos médicos ficam no posto até 7 horas da noite? Menos de 5. Então a gente está vendo muita reclamação. Agora eu vou fazer um requerimento para a gente saber isso aí. Pera aí, o posto está aberto. Beleza. Agora, quando a gente fala numa saúde humanizada, você está falando de seres humanos. Vocês acham que é humano, uma senhora de 70 anos chegar às 5 horas da manhã para pegar a ficha num posto de saúde para ser atendida? Alguma coisa tem que ser feita. Perfeito. Cascavel já tem 50 e poucos anos, né? Não me falha a memória. Quantos anos tem Cascavel? Até 53 anos. 53 anos e até o momento ninguém pensou isso. Será que o FAM teve que virar... 73 anos. 73 anos, desculpa. 73. O FAM teve que virar vereador em 2025 para alguém falar isso aí? E tu acredita que vai dar certo? Tá aqui pé? Assim, essa a minha proposta? parte eu vou fazer. O que depender de mim como vereador, né? Mas eu dependo do executivo, que acabou de pegar. Então eu tô indo bem de leve com o senhor Renato. Ixi, bem tranquilo, porque tá só começando o Você é mandato. independente, mesmo sendo do partido Independente. do prefeito? Independente. Se considera independente? Independente. Em qualquer prefeito que fosse, qualquer coisa, eu tenho uma ótima conversa com o senhor Renato, com o secretário, 10, show de bola, entendeu? Me tratam muito bem, somos do mesmo partido, né? Mas eu não tem como, né? Porque a partir do momento que você... eu sou isso ou eu sou aquilo, eu acho que quem paga a conta no final é a população, né? Então, tem coisas... O que o senhor Renato Silva estiver fazendo, que for para ajudar a população de Cascavel, pode contar comigo 24 horas por dia. Agora, se em determinado momento eu ver que não é aquilo que a gente acredita, eu não vou votar favorável nem com reza. E além dessa PL que tu comentou agora, tem outras conquistas desse teu mandato que você gostaria de evidenciar pra gente aqui? Além do seu balanço que você já falou, né? Mas quais são os outros pontos que você pode destacar pra gente aqui? Assim, já são mais de 24 indicações ao executivo, porque tem coisa que são vistas de executivo. Então, se eu faço
mexer com dinheiro não é comigo, né? Para resumir para a população, se mexe com orçamento não é comigo, eu tenho que indicar e aí é com o executivo, é eles que têm que ver se aceitam isso, aquilo ou não. São 6 moções, foram 9 projetos de lei até agora, mas em tramitação já são mais de... Eu só ver aqui para não falar errado, mas eu acredito que sejam 30 entre meus e dos meus colegas ali, porque tem gente ali dentro, rapaz, que os caras, vou falar, viu, vieram para fazer história. É. Cara, tão sangue no olho, quer servir mesmo, não tão ali para ser servido. Sensacional. Porque no começo, se eu pudesse pedir para Deus um negócio, nunca que eu ia imaginar que ia ser tão maravilhoso, cara. No meu melhor sonho não ia ser do jeito que tá sendo. Foi uma curiosidade, quando que você decidiu adotar fã do Bolsonaro? E já estendendo, e por que também, né? E já estendendo a questão política nacional, como é que você está vendo essa questão da anistia? Você acha que o Bolsonaro corre o risco de ser preso? Vamos começar lá pela primeira pergunta. Eu fiquei conhecido no meio político por causa do Bolsonaro. Manifesto, isso aqui. Eu fui candidato a vereador em 2020, eu fiz 1.208 votos. Aí o pessoal queria que eu saísse candidato a deputado estadual, eu falei, não, vocês estão maluco, isso aqui, que estadual, cara, vou fazer 2.000 votos no máximo, aí, não vou. E tinha aquele negócio com o PL, o Felipe Barros querendo, vai, falei, cara, não tenho mandato, vou tomar um fumo. No final das contas, e nós embalados ali já, então vamos. Me podaram no PL, na época. Falei, que jeito. Aí eles tinham cortado a Damares e o Tarcísio, também no PL. Eles foram pro Republicanos. Nisso eu fui pro Republicanos. Falei, meu Deus, aqui não vamos sair nem na foto. E eu saí, na época, eu tinha tirado o meu nome, Christopher, né? Christopher Fão, ficou só Fão. E daí o pessoal queria que eu colocasse Bolsonaro, Fão Bolsonaro. Eu falei, não sou filho do Bolsonaro. Acho que o pessoal que é filho, tá? Não, né? Que é filho do cara ali, beleza, né? Agora, você não é nada. Como é que Bolsonaro? Não sou parente do cara, não sou nada? Como é que eu vou Bolsonaro? Aí um amigo meu pegou e falou, cara, você ficou conhecido por causa do Bolsonaro, não tem como você negar. Eu falei, não, é isso aí mesmo. O meio político é por causa da direita, manifesto, 2013, e mais, como político, é com a 2018, a 17, daí 18, com a campanha do Bolsonaro ali. Ele falou, por que você não coloca então fã do Bolsonaro? Eu falei, fã do Bolsonaro. Porque você ficou conhecido por causa da direita, do movimento Bolsonaro, coisa nada ali. Eu falei, cara, beleza, vou pensar. Início em 2022, eu fui candidato a deputado estadual, fiz 7.195 votos como fã do Bolsonaro. Entendeu? E agora, 2000... Pegou, né? Aí pegou. E a questão, a perseguição é nítida, né? E quem não concorda de mim, eu provo por A mais B que a perseguição é perseguição política. Então, tem uma ditadura da toga no Brasil, porque por crime de opinião, nenhum político de esquerda está respondendo algum processo ou fazendo alguma coisa. Então, é nítido que é uma ditadura que eles querem impor. O 8 de janeiro que eles estão fazendo é uma barbaridade. É uma barbaridade. E o estranho, sabe o que é? Que o pessoal que é contra a anistia hoje foram os anistiados que cometeram terrorismo no passado. Mas era uma situação diferente, né? Mas era terrorismo, né? O golpe se consolidou em 64, né? Agora não teve golpe. Não teve nada. E o Bolsonaro é capaz de ser preso por uma coisa que ele nem estava aqui. Então, assim, há uma ditadura. E a gente está vendo isso. E o que a gente busca hoje? O que eu estou buscando? Representatividade política. Porque se isso está acontecendo é por causa de isenção dos bons e por canalhas ter chegado no poder. Entendeu? Pra você ter ideia, hoje nós temos um presidente da República que ficou mais de 500 dias na cadeia por crime de corrupção. Isso delatado, tudo gravado numa operação chamada Lava Jato. E agora, como eles buscaram representatividade política e foram eles que colocaram os ministros do STF, tá todo mundo saindo. Ah, não é, eles são isentos e imparciais. Meu irmão, é o advogado do Lula que tá lá. É o ex-ministro do Lula que tá lá. É os amigos do Lula que estão lá. Mas a Lava Jato, você acha que foi imparcial? A Lava Jato? É. Tem as delações premiadas. É só você assistir que lá os caras vão falar o que aconteceu. Acabou. Não é eu que tô falando. É o que o pessoal fala. É o dono da Odebrecht que falou. Não sou eu. Diferente do que o Alexandre de Moraes está falando que ele entende.
Só que daí sabe o que eu não consigo entender? Você vê que é uma ditadura, um negócio muito... Vamos pegar hoje Marielle Franco. Queriam jogar que foi o Bolsonaro ou algum bolsonarista ali, pá, envolveu o Bolsonaro. Marielle vive, Marielle. Beleza. Entrevistou, julgou, achou os culpados. Aí o pessoal da esquerda, cadê os manifestos das feministas agora que os caras mandaram soltar o cara que matou a Marielle lá? Tá na rua. Abração. É tudo narrativas pra tentar denigrir a imagem de quem quer mudar a nação. É só isso. Não tem nada demais. É só parar, sem cunho político, sem nada. Presta atenção no que tá acontecendo. Olha aqui, analisa. É muito fácil de enxergar. Até cego. Até cego enxerga o que tá acontecendo no Brasil. Mas, infelizmente, nós não temos representatividade política, né? Infelizmente, elegeram pessoas que vão contra aquilo que a maioria da população pensa e o resultado é isso aí. Uma mulher que escreveu Perdeu o Mané numa extrata do STF ser condenada a 14 anos de prisão. Enquanto o cara que matou a Marielle Franco tá solto. E quem que você enxerga... Tu acha que o Bolsonaro será preso, então? Porque se o Bolsonaro for preso, a gente tem que pensar em uma possível figura para a eleição presidencial, para ser... Se não tiver os direitos... Já está inelegível, né? Mas pode ser que aconteça alguma manobra que ele consiga Pela própria anistia, né? ser candidato. Se ele não for, quem você acha que é essa figura que pode ser o centro da direita? Assim, a diferença do Bolsonaro pro Lula é que o Lula não consegue criar pessoas. É pra ele. Ele não consegue formar representantes. Ele não consegue criar novas lideranças. E eu vejo que isso é dificuldade de muitos políticos. Quando o cara começa a destacar, ele... Ops! E o Bolsonaro é totalmente diferente. A gente tem vários nomes da direita que estão se destacando no Brasil inteiro. E tem várias pessoas que se acontecer essa injustiça que a justiça faz, de deixar o Bolsonaro inelegível, mas eu tenho um plano, tem 3 opções hoje: Jair, Messias, Bolsonaro. Mas se a justiça fizer injustiça, a gente deve ter uns 10 nomes no Brasil que tem condição e culhão para ser presidente da República, nomes da direita. Porque qual que é a diferença da direita e da esquerda? A direita, ela entra no poder e não tem medo de colocar pessoas competentes do seu lado. Por exemplo, a gente tinha um ministro de Minas e Tecnologia que era um astronauta. A gente tinha um ministro de Economia no governo Bolsonaro que era o Paulo Guedes, um dos economistas mais conceituados do mundo. Não só em aulas, e sim em resultados. Porque é muitas narrativas, mas ninguém prova nada. Ah, eu sou mestre, não sei o quê. Deixa eu ver, quantas empresas você tem? Como é que você vive? Ah, eu sou professor. Deixa eu ver, cadê? Então, na prática é uma coisa, na teoria é outra. E o Bolsonaro tinha os melhores do seu lado. Então a gente pode ver que tem o Tarcísio, a gente tem o Romeu Zema, Cleitinho Azevedo, Nicolas, que inclusive o Nicolas é o nome mais conhecido da direita. Só que não tem idade. Mas pode mudar. Se eles mudarem esse ano que vem ele pode ser candidato. Nem a senadora ele consegue ser candidato com a idade que ele tem. Então, assim, é muito novo. Mas o que acontece? É 33 anos, né? Se não me fala a memória. 35. 33 senador e 35 presidente. O que acontece? A gente vem com os nomes, você pode ver que a gente que tem culhão. E tem mais um monte de gente competente no meio da direita aí. Pessoas que têm resultado, entendeu? Agora, e tem muitos empresários também, bem-sucedidos, que poderiam pegar as rédeas dessa nação. Porque você pega o Luciano Hang, exemplo. O Luciano Hang é um cara que ele administra 30 mil funcionários. Então, colaboradores. Um cara que se administrar uma nação, porque ele tem experiência, ele tem know-how, ele tem culhão pra isso. Entendeu? Mas a gente vê Falou-se Gustavo Lima. Né? Olha. O cara saiu do zero. Do zero. E olha o império que esse cara tem hoje.
Só que, e todos esses nomes concentram em uma pessoa só. E estavam com uma pessoa, chamada Jair Messias Bolsonaro. Mas tem muito mais, gente. Hoje na política é difícil você conseguir trazer empresários para participar. É muito difícil. O pessoal não quer participar da política porque é muito complexo, é muito burocrático. O sistema é muito manhoso. Então, o que a gente tem que fazer? Desburocratizar o sistema. E é isso que eu vou fazer no meu mandato de vereador. O que tiver que eu conseguir, que depender da minha iniciativa para desburocratizar, então assim, a população de Cascavel que estiver vendo esse podcast, se vocês tiverem alguma ideia, eu deixo o meu gabinete aberto para vocês. Me ajudem a fazer esse mandato. Ah, muitas vezes não escuta a população, viu? Vem no meu gabinete. Vem no meu gabinete, deixa as suas demandas, suas ideias, seus projetos de lei. Tem muita coisa que está dando certo no Brasil inteiro que a gente não consegue ter acesso. Ah, lá em Minas Gerais, lá em Divinópolis tem um projeto de lei. Você viu? Traz pra cá, chega no meu gabinete, ó. Manda lá no Disquefão. Viu? A gente quer fazer o melhor possível pra população de Cascavel. Agora, sozinho eu não consigo. Eu não cheguei sozinho aqui. 2.287 pessoas me conheciam e confiaram em mim. Agora eu tô sendo um espelho pra Cascavel inteiro. Então eu não represento só meus eleitores. Agora eu represento uma cidade. Eu legislo para todo mundo, para mais de 350 mil habitantes, entendeu? Então eu tenho que fazer o melhor. A gente chega num mandato onde a gente vê que nos CMEs e colégios municipais não tinham, e não tem ainda, câmara de monitoramento. Um dos meus primeiros pedidos foi esse aí. Inclusive eu sei de onde tirar o dinheiro, das emendas impositivas dos vereadores. Se cada um der um pouco, nós vamos solucionar esse problema. Graças a Deus, o Renato Silva já anunciou, depois do que aconteceu dentro do CMEI no Canadá ali, câmara de monitoramento para todos os CMEIs. Por que não colocaram antes, para prevenir esse tipo de maníaco? E tem mais nas escolas municipais. Agora, vocês acreditam que na educação tem condição de um professor com 25, 30 alunos dentro da sala de aula dar uma aula confortável sem um ar-condicionado? Ar-condicionado não é mais nada de luxo. É uma necessidade. E todos os alunos e servidores do município de Cascavel merecem ter um ar-condicionado dentro de uma sala de aula. Eu tô pegando o macro, tem muita coisa. E tem coisa que eu paro pra pensar e falo, cara, mas será que ninguém pensou nisso antes? Cidade desse tamanho, né? Imagina como é que um professor vai chegar numa era de tecnologia, eu ter que chegar às 5 horas da manhã numa fila do SUS, do posto de saúde, pra pegar uma ficha. Isso é desumano. Isso é desumano. Pelo menos se tivesse uma casinha, uma casa lá fora, um lugar pro cara se acomodar, com ar-condicionado e com segurança, você fica na rua à mercê de vítima da sociedade. Essa discussão, desde que eu moro em Cascavel há quase 30 anos, eu vejo essa discussão. Eu já vi prefeito, inclusive, se vestir de andarilho e ir pro posto de saúde para verificar 5 horas da madrugada como é que estava a situação. E nunca se resolveu. Por quê? Eu aqui pergunto. Por quê? Como é que no privado funciona? Por que no público não? É só copiar? É preciso resolver. Inclusive, eu tô fazendo um projeto pra isso aí, bicho. Qual seria o projeto? Como? É que assim, não tem como eu abrir muita coisa. Tem coisa que não adianta eu abrir muito, porque a gente tem que ver a legalidade de muita coisa, né? Mas a gente já tá mexendo com isso. Tem muita coisa que eu tô fazendo. E assim, é que eu não vivo de política, né? Eu tenho uma empresa, então eu tenho uma imobiliária, né? E eu não fico 24 horas só em política. Agora, se cada um fizer um pouquinho, eu acredito que em 4 anos a gente consegue fazer muita coisa por esse município. Você pega, hoje, em Cascavel, quantas novas obras tem no município? Não só do município, eu estou falando de obra privada. Cascavel tem um programa chamado Adote uma Praça. E o pessoal não está conseguindo ir para frente com isso aí. Eu tenho empresário pedindo aqui que ele quer tirar do bolso dele, colocar 200 pau numa praça e não consegue. Por quê? Qual que é a burocracia que existe no sistema que não pode deixar o empresário? Ele quer investir por quê? Porque vai ficar maravilhoso para ele. A praça está lá abandonada. Não, eu coloco 200 mil, vai estar bonito, os caras vão querer vir na praça e vão vir participar do meu comércio. E muitas vezes não é só um empresário. Você pega 20 empresas, cada um dá 10 mil. Pronto, ficou maravilhoso. Muitas vezes 10 mil pro pessoal aí não é nada. E tem até o cara no meio ali que não consegue ajudar.
Mas pensando no bem coletivo, os outros ajudam e vai beneficiar todo mundo. Para amanhã depois, esse cara que não tem condição conseguir. Agora, por que que o sistema público é tão burocrático? O que que eu tenho que fazer? É só desburocratizar. É simples. Agora, eu preciso ter pessoas lá dentro que comunguem das mesmas coisas que eu pra gente desburocratizar. Entendeu? É isso. Aves da mesma plumagem têm tendência de se agrupar, Gabriel. Não tem o que fazer. Tu falou de educação, Fão. E é algo que sempre em Cascavel rende muito assunto. É a questão da muito aluno para pouco professor, né? Na rede municipal, nas creches, falta vaga para creche. Teve até discussões há 2, 3 semanas na Câmara. Cara, e quase que uma mentira do sindicato atrapalha tudo, viu? Né? Aquela mentira do sindicato ali ia deixar mais de 3.000 crianças, 3.500 crianças sem sala de aula, cara. Você acredita que o sindicato queria fazer isso aí? Minha nossa. E Enfim. mentiu, cara. Jogou uma mentira que os Qual foi a vereadores... mentira? A mentira é que iriam superlotar as salas de aula. Iriam jogar 60 alunos numa sala de aula. A maior mentira que existe. O projeto de lei é diminuir o número de alunos em sala de aula. Assim, deixando mais de 3.500 crianças sem sala de aula. Será que o sindicato pensou nos pais? Ou o sindicato pensou só na estrela? Na estrela? Estrela. Então, Fão, o que Porque o pessoal tava fazendo L lá na votação. Você como vereador e os colegas também, como que dá para solucionar esse problema de Cascavel no sentido de que os próprios professores alegam dificuldades para trabalhar. Imagina se não tem ar-condicionado, moço. Por conta de até mesmo, principalmente, valorização, muita carga horária para trabalhar e muito aluno numa sala. O que os vereadores têm feito para olhar mais para a classe dos professores, para tentar ajudar e solucionar esse problema da educação em Cascavel? É que assim, quando se fala de educação e recurso, você tem que começar a comparar recurso com resultado. E muitas vezes o pessoal constrói uma escola nova, mas não tem que ter servidor para... Então não é só construir. Você tem que ter efetivo para essa escola funcionar. Porque senão eu começo a falhar, tiro um daqui, tiro um dali, tiro um daqui e começa a falhar em tudo. Então chegou o momento, né, da educação de Cascavel chamar mais servidores. Ah, mas o pessoal não tá vindo. Não tá vindo por quê? Deixa eu ver o que é. Ah, remuneração. Tudo se dá um jeito. Tudo se dá um jeito. Até pra morte se dá um jeito. Morreu, enterra. Mas existem os limites, né? Você sabe que impedem. Questão de remuneração, às vezes um percentual muito alto, esbarra no limite prudencial. É que assim, peraí. Então não é tão simples. Não, claro que é. Tem que fazer gestão. Como é que o Bolsonaro, em pós-pandemia, deixou um superávit de 56 bilhões na conta? Pós-pandemia. Tem que fazer gestão. Os nossos políticos têm que ser gestores. Na administração pública não pode ter fanfarrão lá dentro que não sabe quanto de mais e menos. Ter o puxa-saco lá dentro nomeado. Você tem que fazer gestão. Quantos bilhões o município de Cascavel gera em riqueza? Quantos? Quantos? 80? Não? Nem um centavo. Ele não gera nada. Ele só administra nossos impostos. Se eu não colocar alguém frente à administração que entenda de economia, não existe como, não vai dar certo. Porque vai só gastar. Eu tenho que fazer gestão. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei para proibir usar recurso público em carnaval. Recurso público, para mim, tem outras prioridades. Agora, se a gente tivesse uma saúde maravilhosa, uma educação maravilhosa, que não tivesse faltando um ar-condicionado, que não tivesse faltando servidor, aí sim. Agora, você quer fazer carnaval, Gabriel? Cara, faz o carnaval. Como é que a prefeitura pode te ajudar? Ah, eu quero fazer lá na praça. Com o meu recurso, eu vou pagar o carnaval do meu bolso. Opa, beleza. Agora, pegar recurso público para investir em carnaval... Mas tu não acha que a cultura tem que ter um certo investimento também? Assim como outros setores? Eu não sou contra investir na cultura. Eu sou contra investir no carnaval. Cultura. Carnaval é cultura, né, Fão? Mas é que tu assim... não concorda com isso? Cultura do quê? Essa cultura enraizada desde que o Brasil é Brasil. Não, mas é cultura do quê? Quais são as prioridades? Eu tenho que fazer gestão.
Eu tô fazendo gestão. Na minha empresa, quando eu não tenho dinheiro para fazer uma coisa, eu corto. Agora, o que eu corto? O dinheiro da cultura ou da educação? Você sabe que a indústria cultural, no Brasil, ela movimenta mais do que a indústria automobilística e do que vários outros Agora, setores. beleza. Tira o recurso público, ela movimenta quanto? Não. Ela movimenta empregando, ela movimenta... Você viu qual que é o orçamento nacional para agricultura e para cultura? Quem quer viver de recurso público tem que passar num concurso. Quer viver de recurso público? Fechou? Concordo. Passa num concurso. Nós temos que ter, para fazer gestão, você tem que ter prioridade. Eu tenho que ter prioridade. Hoje o município, eu tô acabando de falar, não tem ar-condicionado na sala de aula. Então, peraí, eu tenho que ter minhas prioridades. Peraí, eu vou cortar as prioridades. Ah, peraí, no que o município pode ajudar o carnaval? Tem um local ali, você quer tirar, cada um vai dar 100 pila, nós vamos fazer é uma coisa. Quando você tira dinheiro do bolso. É uma coisa, fazer carnaval. Inclusive tem carnavais aí que, né? Agora, se tirar dinheiro que poderia ser investido em saúde, segurança e educação, eu tô aqui para fazer gestão. Eu não tô aqui para fazer politicagem. E discurso populista. Eu vim aqui porque eu tenho uma empresa. Então, na minha empresa, quando tá ruim um negócio aqui, por exemplo, eu corto. Eu vou ter que cortar. É igual lá na tua casa. Você tá trabalhando aqui, você ganha 10 mil reais por mês. Então, você se programa todo mês para ganhar 10 mil reais por mês. Aí, a empresa falha ou você ganha as contas. Você não tem mais esses 10 mil. Você vai continuar vivendo desempregado com 10 mil? Não, não vai. Então, peraí. A sua filha ia no McDonald's 3 vezes na semana. Você vai falar, amor, o negócio é o seguinte. O papai tá sem recurso, nós temos que mudar. A partir de agora, você vai poder uma vez na semana. E se não melhorar, amor, você vai ter que entender que nós vamos ter que comer no cachorro quente ali na esquina. Não vai dar mais pra ir no McDonald's. Então, nós temos que ter prioridade. E a minha prioridade é saúde, segurança e educação. Tá certo. Tá certo. Não, tem que eleger umas prioridades. É cada isso aí. vereador, Claro. E trabalhar e lutar por ela. Exato. Como nós estamos aí há 1 ano e meio das próximas eleições, como que você se vê em 2026? Vai buscar voos mais altos? Como é que o FAM está se preparando para 2026 para participar do processo eleitoral? Então, 2026 deve ter no mínimo 10 vezes mais pessoas pedindo para mim ser candidato a deputado estadual hoje do que eu tô me surpreendendo. Então eu vejo que eu tô fazendo um bom mandato, cara. Ex-vereadores, suplente de vereador, pessoal de fora de Cascavel pedindo para mim ser candidato a deputado estadual. Falou, cara, você vai ganhar a eleição, bicho, tá se destacando. Pessoal ligou de manhã cedo de Foz do Iguaçu, entendeu? O pessoal falei com o pessoal de Quedas e de Lindoeste. E eles estão ligando, não conheço o pessoal. É por causa da rede social. Então assim, ele falou, cara, você fez 7.200 votos na eleição de 2022, nós nem sabia quem que você era. Olha o que você tá fazendo em Cascavel. E como falta em Cascavel um representante da direita? Me fala um deputado da direita aí em Não, Cascavel. nós não temos. Especificamente da direita não existe. Você tá entendendo? Então assim, da esquerda tem. Aí você tem do centro, mas não tem da direita. Quem que é da esquerda? Ah, da esquerda tem o Lemos, que é daqui, tá lá em... Por mais o que Lemos... não tenha... Mas saiu daqui. É. Então hoje mudou o Deixar o redutor. Lemos. Mas, tipo, e hoje faz uma porrada de voto aqui. Mas o cara da esquerda na eleição passada que fez muito voto aqui é o Paulo Porto. Que com certeza o PT vai ter alguém. Entendeu? Então é isso, pô, nós não temos ninguém. Nós precisamos de alguém que seja o direita raiz lá. E outro, o que você tá fazendo como vereador? Eu falei, mas homem, eu acabei de começar. 2 meses que eu tô aí, né? Meu Deus, 2 meses, imagina daqui 2 anos. Não, você tem que ser candidato. Aí, assim, meu pai é vereador ali em Medianeira, né? Se você pegar minha rede social, a piazada tá vindo... Cara, você tem que ser candidato a deputado, nós vamos votar em você, vamos regaçar aqui. Porque eles estão órfãos de pessoas que comunguem das mesmas coisas. É igual eu. Quem que é o deputado estadual de direita aqui? Não tem ninguém. Tem o pessoal que na hora da política, né? Aí usa uma bandeira do Brasil, tal, pá. Mas depois que ganha é centrão, né? Você acha que você pode ocupar esse espaço do candidato da direita? Da direita raiz. Da direita raiz. Sim. Sim. Aham. Então, tudo é possibilidade, né? É igual eu falei pro meu chefe de gabinete hoje. Porque tem muita gente ligando. E eu tenho um telefone do plantão ali, que fica logado eu e os meus 4 assessores ali, né? Então, assim, pessoal... E ela falou, cara, é muita gente. Acabou de começar, entendeu? A ascensão nas minhas redes sociais
Subiu demais. Os últimos 28 dias no Facebook a gente alcançou 3 milhões e 700 mil pessoas, 900 mil pessoas, um negócio assim. Agora, então assim, no Facebook era um negócio que a gente nem mexia mais, mas para isso, o que eu fiz? Eu fiz gestão no meu gabinete. Eu coloquei pessoas técnicas. Lá não tá o fulano que puxou meu saco. Lá não tá o Beltrano que... Não. Eu tenho pessoas técnicas. Entendeu? Sim. Então, porque eu quero desenvolver o melhor trabalho possível para a população de Cascavel. Como eu sei que eu não tenho grana, o meu único jeito de divulgar meu trabalho é na rede social, que é o mais barato possível, eu vou colocar pessoas que saibam fazer disso para divulgar meu trabalho. E foi isso que eu fiz. Então tá dando muito certo no Facebook. Tudo Instagram. é fã do Bolsonaro. TikTok, Facebook, Instagram. É fã do Bolsonaro. E, bicho, vou falar. Então a ascensão é muito grande. Então, por quê? Porque o pessoal tá órfão. E o pessoal não quer votar mais no cara lá de Londrina, no cara de Curitiba, no cara que não vai aparecer que tá do outro lado. Entendeu? Eu tenho apoio já declarado de outros vereadores da região sudoeste também, que querem, nem sabia que eu existia na fila do pão na eleição passada. Falou, não, cara, o teu reduto eleitoral é muito forte, pra gente sair aqui não dá, que o reduto é pequeno, né? Mas a gente pode contribuir muito pra tua eventual candidatura ano que vem. Então eu falei, pessoal, vamos deixar aí acontecendo, vamos construindo, porque na pior das hipóteses, se eu não for, a gente consegue colocar alguém que pense da mesma forma que a gente. Mas não tem como paraquedista chegar aqui, né? No momento você tá dividido, então. 50-50. É que assim, a possibilidade de eu ser candidato é só eu conseguir desempenhar um bom trabalho e a minha empresa se manter tranquilamente ali com o pessoal. Tá tudo certo. Aí vamos pleitear a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Né? Porque a gente busca o que nesses manifestos? Representações políticas. E como a gente está isento de deputado estadual que vai ser candidato na próxima eleição de direita, nós temos que botar o nome à disposição. Hoje, o pessoal falou que o candidato sou eu. Você acha que dentro do partido isso vai ser fácil? Dentro do PL? Eu acho que sim. Porque há toda aquela composição política dentro do próprio partido, os interesses de um ou de outro. Não, mas ali dentro do partido, assim, tá tranquilo. Tranquilo, até teve vereador que já veio anunciar já, que falou que eu tenho que ser candidato, que vai me apoiar, né? Falou, cara, é a tua vez. Eu falei, cara, mas acabamos de começar, né? Não tem. Sem mandato, sem nada. Você fez quase 7.200 votos. Porque é uma eleição que extrapola os limites de Cascavel. Então, obviamente, o diretório estadual também tem toda aquela coisa, né? Quantos municípios eu fiz voto na eleição passada? Sem sair daqui, eu fiz voto em 193 municípios, só com a rede social. Tu acha que o nome Bolsonaro é um dos... É algo que angaria esses votos? É que eu acho que, assim, é o que confirma o que eu... A sua ideia. A minha ideia, entendeu? Porque tem muita gente que na hora que precisa se demonstrar de direita, conservador, ele pipoca pro sistema. Né? Eu sou, chegou no poder, pipoca. E a gente tem um monte de exemplo no Brasil inteiro. Né? E eu acredito que ajuda muito mais a minha história, né, cara? Desde 2013, Gabriel, nisso daí, manifesto nas ruas, defendendo o que eu continuo defendendo até hoje, né? E a gente vê presidente de entidades reconhecidas em Cascavel falando, cara, você tem que ser candidato a deputado estadual. Você vai fazer um regaço nessa cidade aqui, cara. Você acabou de entrar, onde é que eu vou? O pessoal tá falando de você. Eu falei, mas para. Ele falou, olha aqui, ó. O cara mandando seu vídeo aqui, olha aqui, cara. Eu falei, quem que é esse? Nem, tipo assim, pessoalmente eu nunca vi o cara. Eu falei, não é possível. Mas olha aqui, cara. Esse piá tem que ser deputado, Aí o pessoal já tá querendo que vai ser deputado federal, né? Eu falei, não tem como, eu fico muito longe da minha base. Porque assim, como eu busco representatividade, não tem como ir pra Brasília. Se eu for em Curitiba, qual que é o nosso objetivo? Vai a Curitiba e começa a formar as bases de pessoas que comungam daquilo que a gente pensa na nossa região, Cascavel, região oeste, região sudoeste, para a gente ter representatividade, para não ficar muitas vezes à mercê de pessoas que discordam daquilo que a gente pensa, né? Então mostrar que dá para fazer, porque muita gente hoje, eles são políticos de arquibancada, treinadores de arquibancada, né? Tá lá na torcida, faz isso, faz aquilo, eu quero ver e treinar, comprar uma chuteira, um meião, botar no pé, entrar em campo e fazer o gol. Então eu quero mostrar que dá pra fazer. E o Gabriel vai falar, não dá pra fazer. Eu vou falar, ô Borboleto, vem cá, cara.
Eu fiz, tá aqui, ó. Agora, mostrei pra você. Política que eu de fiz. resultado. Exatamente. Então, eu vou mostrar pra você que dá pra fazer. Então, você vai entrar lá, mas calma, nós vamos ter um suporte, nós vamos te ensinar como é que funciona. Porque muitas vezes, o pessoal, eles não têm muita noção de qual que é a função do vereador, né? Porque se ensinou errado, que vereador tem que dar cadeira de roda, arrumar fila no posto de saúde, arrumar dentadura, cesta básica, óculos, cirurgia. Essa não é a função. Por que que o sistema de saúde não funciona? Porque quem deveria fiscalizar, que é o legislativo, não fiscaliza. É simples, só fiscalizar. Se todo mundo for fiscalizar, as coisas vão começar a melhorar. Só que é uma coisa que não é do dia pra noite. Cara, o PT conseguir fazer o que eles fizeram com a nação, pra esquerda fazer o que fez ela hoje em forma de PT, que é o Partido dos Trabalhadores, demorou 40 anos, cara, pra eles aparelhar o sistema. É isso que a direita tem que entender. Que não foi do dia pra noite que o Lula indicou 7 ministros no STF lá. Calma, teve um processo. Então, a gente tem que incentivar os bons a participar e vir essas novas gerações mostrando que dá pra fazer, que tem condição, que dá pra fazer de fato, e daqui a um pouco um vai mostrando pro outro, vai mostrando pro outro, vai mostrando pro outro, as pessoas vão começar a estudar mais sobre o assunto. Hoje, qualquer pessoa tem acesso via celular, não é mais via emissora de televisão, que daí fala o que paga, né? Não é mais via cantor famoso, é via que você entra aqui, segue, veja ali o que é, o que não é, veja o que é verdade, o que é mentira, e tá tudo certo. Então, com a tecnologia, se for usada para o bem, cara, com um celular desse aqui, a gente domina o mundo, entendeu? Então é só, a gente tem que conscientizar e incentivar os bons a participar, porque quando o bem se cala, o mal toma conta. Luiz, tem mais alguma? Tá certo, acho. Foi uma entrevista sensacional. Só agradecer o vereador Fão aqui pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje na Gazeta do Paraná, no nosso Gcast. Quem agradece a oportunidade sou eu, agradecer aqui a família Formigueri por ter feito o convite para mim. Muito obrigado, eu estou à disposição. Eu só vim para servir a população de Cascavel. Obrigado por vocês me entrevistar aqui, por ter paciência, né? Por estar dando essa oportunidade de eu mostrar o meu trabalho nessa potência que é a Gazeta do Paraná. Vocês são muitos anos, vocês são, não tem nem o que falar, a história que tem. E para mim é uma honra estar aqui, um cara que chegou há 12 anos em Cascavel para ser entregador de imóveis, trabalhando por dia. Hoje, graças a Deus, eu sou empresário, vereador da 5ª maior e logo a 4ª maior cidade do Paraná. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado. Que vocês tiverem de ideia, de demanda, podem passar para mim, para minha assessoria. Tem o Disque Fão aí. E estamos à disposição do povo cascavelense para mostrar que dá para fazer. E dizer para a população de Cascavel que é assim, ó, quando o bem se cala, o mal toma conta. Então, se o Brasil virou esse antro de corrupção, foi por isenção dos bons. Quando o bem se cala, fica mais fácil de um carniça entrar, né? Bom, é isso. Obrigado, agradecer. Que volte mais vezes também aqui na Gazeta. A primeira vez que tu vem aqui, né? Sempre a Gazeta deixa aberto as portas para os vereadores e desejar que você sempre apareça, sempre que possível. Irmão, já tô com a roupa de vir, cara. É só me chamar que eu tô à disposição aí. Muito Luiz, obrigado. Primeira aparição aqui. Vamos aparecer mais vezes. Vamos entrevistar o restante dos vereadores. Vamos fazer esse bate-bola aí com os vereadores, com os próximos aí. É isso, galera. Esse foi o Gazeta Entrevista de hoje, entrevistando o vereador Fão do Bolsonaro, do PL. E a gente volta semana que vem com mais vereadores, com mais entrevistas aqui no YouTube da Gazeta do Paraná, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.